Gente, quero cumprimentar todos vocês. Olá, tudo bem? É hora do nosso telejornalismo local. Estamos juntos novamente para mais uma edição da nossa entrevista do dia. Sempre de olho nos fatos do momento, nos assuntos, nas notícias da hora, deixando você bem informado e por dentro. Hoje eu ouvi de uma pessoa que disse assim, isso me fez muito bem. Nossa, mas a TV Serra dá tudo. Foi a expressão que eu ouvi. Nossa, tem tudo na TV Serra. Que bom, a gente procura fazer isso, sempre dá para fazer mais, mas a gente procura levar ao máximo o conteúdo, a informação para vocês e sempre atuando essa questão das fake news que são muito maléficas para a comunicação como um todo. Você que tem Facebook, você que tem redes sociais, tome cuidado na hora de compartilhar conteúdos. Faça a pergunta, tá, mas vem cá, isso é verdade ou isso não é verdade? E eu vou falar para vocês publicamente aqui, até eu como jornalista já tenho muitas dúvidas em diversas situações se aquela informação, se aquele conteúdo é verdade. É bom a gente ter dúvida. Na dúvida, vou colocar o que aprendi com minha mãe. Não faça. Procure esperar um pouco, amadureça, busque o conhecimento. E a gente está sempre de olho nessa questão do conhecimento e da formação. Hoje a nossa convidada aqui nos estúdios a cada mês e pouco, a gente tem o nosso bate-papo sobre questões previdenciárias. Nossa convidada, a doutora Ciane Meneguzzi Pistorello, sempre com novidades, sempre com muitas pautas, muitas informações que mexem com a nossa vida. Afinal de contas, todos nós almejamos um dia buscar a tão sonhada aposentadoria, ou a gente quer do governo os nossos direitos, né? Nada mais do que os direitos, mas até os direitos, o que a gente tem direito, a gente quer. Então, a doutora Ciane está aqui para nos orientar nesse sentido. É claro que o programa não tira todas as dúvidas. Se você ficou com dúvidas, depois a gente coloca os canais de contato também da doutora Ciane Meneguzzi Pistorello e a equipe vai estar à disposição também para orientá-lo da melhor forma possível. Doutora, mais uma vez obrigado pela visita aos estúdios, prazer em recebê-la. Olá, tudo bem? Olá, eu quero agradecer a oportunidade, né? E o mundo jurídico movimenta tanto que todo mês tem muita novidade. A gente sempre tem uma expectativa com as decisões. Sim. E ultimamente tem sido bem atuante os nossos tribunais nas decisões e nos pareceres jurídicos. Porque está mudando constantemente, né? Acredito que é difícil passar uma semana que não tem alguma mudança na área jurídica que envolva a questão previdenciária, né? Não tem. Toda semana muda e a trabalhista agora está também... Ela estava bem estabilizada e começou com uma grande alteração. Então a gente também vê as empresas na busca de adequação, porque ela muda rapidamente e nós temos agora o Ministério do Trabalho também aqui na nossa região muito atuante, visitando, fazendo inspeções. A chamada fiscalização, está né? muito atuante, claro. Bastante atuante. Sim. Doutora, quero entrar num assunto, nosso primeiro assunto que a gente vai colocar e a doutora vai explicar para nós também, está aberto o período de revisão para quem se aposentou depois de 2019, ou seja, após a publicação da reforma da Previdência. Então tem novidades, tem situações. Explica para nós o que é essa revisão para quem se aposentou recentemente, desde 2019 para cá. Isso, nós temos agora, com a reforma, uma alteração do cálculo do benefício. Eles pegam a contribuição da tua vida inteira e deste cálculo eles vão te dar 60% do valor do cálculo. Então soma tudo, divide pelos números de meses que tu contribuiu, 60%, e depois que tu passar de 15 anos de contribuição, tu vai ganhando 2% a mais nesse cálculo. Contribuí 30 anos, então tu vai ganhar 60 mais 30%, vai chegar a 90% do cálculo. Para quem se aposentou por invalidez, o cálculo foi muito prejudicial. Né? Hoje a aposentadoria por invalidez mudou de nome, a aposentadoria permanente é a mesma coisa, só mudaram de nome. É só questão de nomenclatura. Exato, a aposentadoria permanente é a mesma que invalidez. Então, às vezes a pessoa recebe uma carta, me aposentei permanentemente. O que que significa? Significa que tu se aposentou por invalidez. Só que aí o cálculo, ele tá errado pela regra da reforma e o nosso tribunal, o Tribunal Regional da 4ª Região, declarou inconstitucional esse cálculo. Por quê? Porque quem se aposenta por invalidez não tem o direito da soma desses 2% por ano que trabalha mais dos 15 anos de contribuição.
E aí, vamos imaginar um jovem. Sim. O jovem começou a trabalhar, sofre um acidente de trabalho, acontece, gente, bastante, e ele fica invalidado, né? Tem casos, perde um braço, perde a mão, nossa região é um polo metal mecânico. E ele só tem 1 ano de contribuição, ou tem 5 anos. Ele vai se aposentar com 60%, mas ele não teve oportunidade de ultrapassar os 15 anos. E não é culpa dele ter se acidentado. Ou quem tem câncer, né? Hoje em dia tem um grande número de pessoas com câncer, jovens, e que não tiveram chance de chegar aos 15 anos ou ultrapassar. Então, o tribunal reconheceu como inconstitucional esse cálculo. Por quê? Em primeiro lugar, quando você está doente, é o período que você mais precisa de dinheiro. De auxílio. Exato. A gente sabe que a saúde é difícil, então tu tem remédios, o governo não está dando mais todos os medicamentos, a gente entra na justiça, é difícil. Então, eles consideraram inconstitucional. Aposentado por invalidez ou permanente depois da reforma previdenciária, que foi 13 de novembro de 2019, tem direito a uma revisão para pedir o cálculo 100%. Não vai haver nenhum redutor. Não é automático, o que eu acho errado, minha opinião particular, independente, né, de eu ser advogada nessa área, porque tem muita gente que não vai saber que tem direito de pleitear isso na justiça. Mas todo mundo que se aposentou por invalidez, depois da reforma, o cálculo está errado, foi feito para todo mundo igual, e a decisão, não faz nem um mês, já pacificada, é que isso não pode ser desta forma, tem que ser 100% do cálculo da contribuição que é realizada. Por que o TRF da 4ª Região considerou o cálculo equivocado? Por causa que, na verdade, não dar oportunidade, não fazer todo mundo ter o mesmo direito, porque quem vai se aposentar vai ter o mesmo direito. Eu posso me aposentar com 15 anos? Posso. Mas eu posso optar em continuar trabalhando até os 30 e aí aumentar meu valor do benefício. Mas quem está sofrendo de alguma doença e que vai se aposentar por invalidez não tem opção, está doente. Não tem opção de continuar a trabalhar. A opção não está dada para essa pessoa. Então, existe uma considerada discriminação. Essas pessoas, por estarem doentes, não podem voltar ao mercado de trabalho e aí elas não têm essa opção, elas têm que ficar com aquele 60%. Isso é inconstitucional. Então, a gente já vê muitos sindicatos, eu trouxe exemplos aqui, enviando essas cartinhas. Cuidem com os golpes. Eu trouxe exemplos aqui. Pois é, aqui da Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, né? Estava verificando também. Eles enviam essas cartas, essa aqui a gente verificou, essa Associação Nacional é procedente, então eles enviam uma carta avisando o direito, mas começaram os golpes daqueles locais que não são advogados, que não entram com ação, imitando as cartas, e aí dizendo que entram com revisão. E aí começaram as pessoas pagar consulta, enviar documentos, assinar procurações que não são para isso, e aí cai nos golpes. Então, gente, para esse tipo de revisão, procurar profissionais, não dá para não ser advogado. Tem gente dizendo, não, vou fazer a revisão no INSS. Não é no INSS, a revisão é judicial, baseada numa decisão judicial. Sim. E com pessoas que você conhece. Não é uma revisão administrativa, ela tem que ser por via judicial. Né? Exatamente. Agora a gente espera que venha uma lei alterando essa inconstitucionalidade. Sim. Porque por mais que é declarado inconstitucional, para alterar a lei tem que partir do nosso legislativo, né? Deputado, senador. Sim, Congresso Nacional. Exato. Por enquanto, o INSS vai ter que continuar aplicando o que está na lei. E aí você vai se obrigar a entrar na justiça pedindo a aplicação da inconstitucionalidade. Tem que cuidar muito com o profissional da advocacia que você vai confiar a sua vida, né? Cada um é livre, escolha, mas tem que ter muito cuidado. E daqui a pouco, né? Os golpes estão aí. Como diz o ditado, quando a graça é demais, até o santo se joga para trás. Exato, dicas, né? Como qualquer órgão, né? A OAB tem um site onde você consulta se a pessoa é advogado. Então lá você acessa cna.org.br, vai botar o nome da pessoa e verificar se ela é advogada. Se ela não é, cai fora. Sim. Existem pessoas físicas que se passam por advogados e elas pegam o processo e vendem para advogados que não têm processo. Aí a pessoa, às vezes o processo dela está sendo discutido lá em Santa Catarina com um advogado de Minas Gerais. Porque a pessoa física está com um cadastro em Santa Catarina, ela é de Caxias e o advogado que ela vendeu o processo é de Minas.
E aí sai o dinheiro, tu não sabe mais aonde buscar, enfim, é muito golpe. Então, assim, procurar pessoas que tu conheça, pessoas que trabalhem na área e verificar se é advogado regular no site da OAB. Agora, só deixando bem claro, esta revisão de aposentadoria de 2019 para cá é somente para os casos da aposentadoria por invalidez ou chamada aposentadoria permanente. Exatamente. É só isso, né? É só para esses Não tipos. atinge outras situações. Não atinge nem o auxílio-doença. Auxílio-doença, ele continua com o cálculo normal, que é 91%. Então, é isso que estava acontecendo também no INSS, né? Quem se aposenta por invalidez ganha 60% do cálculo. Quem se encosta e ganha auxílio-doença, 91%. Todo mundo estava se aposentando por invalidez. Por quê? Para o INSS é 40% mais vantajoso. Sim, sim. De 40, porque daí tu tem o 13º, né? Não é só a diferença do 60 para o 91. Se tu botar que a pessoa tem o 10º e tudo, dá em torno de 45 a 51% de vantagem tu ter uma pessoa aposentada por invalidez do que em auxílio-doença, até porque a aposentadoria por invalidez não é mais para sempre. Ela é de 2 em 2 anos. Então, o INSS faz Ela o quê? pode ser suspensa a cada 2 anos? Exatamente, cada 2 anos ela é revisada agora por lei. Então, o que acontece? O INSS faz o quê? Aposenta a pessoa por invalidez, considerando o 10º e todos os direitos, vai ter uma vantagem de entre 45%, dependendo o valor que a pessoa recebe, até 51% de vantagem em cima disso. Certo. Então, realmente, assim, foi pacificado de forma justa o entendimento. Doutora Sena, o que configura uma aposentadoria, o que dá direito ao cidadão a ele ter uma aposentadoria permanente? Ou vamos dizer assim, entre aspas, a aposentadoria por invalidez. São doenças que não te permitem exercer qualquer tipo de atividade. E você não pode exercer, né? Não pode fazer bico, não pode ser voluntário. Existem muitas pessoas que me dizem, Ciane, eu tenho um problema grave, sei lá, de coluna, mas eu gostaria de ser voluntária, ser uma catequista, eu posso? Não. Se tu pode desempenhar uma atividade voluntária, mesmo você não sendo remunerado, você também pode desempenhar uma atividade remunerada. Tu vai ter que voltar ao mercado de trabalho. Mas são aqueles casos realmente de doenças que não permitem. Então, normalmente, a pessoa ela não tem só uma doença na prática. A gente vê... É um conjunto. É um conjunto, às vezes, reumatismo, às vezes começa com problemas de visuais, cegueira, daqui a pouco tá com câncer, bastante comum, e não são mais definitivas. Depressão, hoje em dia, muitos casos de depressão. A pessoa toma tantos remédios que ela se perde, sabe? Então, muitos casos, infelizmente, de suicídios. Então, até a pessoa melhorar, ela vai ficando ali com o benefício. Aí eles fazem as revisões agora a cada 2 anos para verificar, em primeiro lugar, se a pessoa continua o tratamento, e em segundo lugar, se ela não melhorou a ponto de voltar ao mercado de trabalho, né? E se ela tiver condições de voltar para uma outra atividade, o INSS fornece os cursos para ela se atualizar. Então, ela era vigilante, ela não pode mais ficar tanto tempo em pé. Mas daqui a pouco eles fazem um curso, por exemplo, sei lá, de confeitaria, de recepção, de secretariado. Sim. Agente administrativo. Isso, para ela desempenhar outras atividades que ela consiga dentro das doenças. E se ela quer continuar o tratamento. Então, tem casos, por exemplo, de alcoolismo, de drogas, de depressão, que a pessoa se aposenta por invalidez, mas se ela não continua o tratamento, eles dão alta porque tem que ter o interesse de melhorar, né? Com certeza. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? O meu caso, Leandro, eu sou jornalista. Se eu machucar, deixa eu bater aqui, né? Se eu machucar minha perna ou tiver algum problema de coluna, eu posso desempenhar a minha função. Agora, se eu tiver um problema de cordas vocais, algum problema talvez respiratório ou cardíaco, talvez seja diferente. Por isso tem que ter o problema de saúde, a doença tem que estar ligada diretamente à função que a pessoa desempenha. É isso que atividade é o principal. laboral, né? Exatamente. E tu tem que parar de trabalhar, Sim. né? Então vamos imaginar, eu machuco o joelho e eu faço um procedimento cirúrgico, mas eu não paro de trabalhar, eu não tenho direito de fazer o pedido nem de auxílio-doença, nem aposentadoria. Sim. Por quê? Porque eu estou desempenhando uma atividade. E é isso que acontece, né? As pessoas, elas se aposentam e elas vão fazer bicos, né? Eu me aposentei, tô aposentado, mas eu vou lá cortar uma grama. Se tu for pego, for denunciado, acontecem muitas denúncias e tem que devolver o dinheiro, né? Já aconteceu casos em que, decorrente de uma denúncia, uma assistente do INSS pegou um táxi, a pessoa era taxista, e qual o seu nome? Fulano de tal.
E, tá, o senhor mora onde? Tá, eu sou, olha, o senhor está trabalhando, tivemos uma denúncia e eu estou constatando que realmente o senhor está trabalhando, porque eu estou no teu táxi, você está aqui, teu nome, teu endereço, e você agora está tendo uma alta e o pior, tem que devolver os últimos 5 anos de recebimento. De valores, né? Exatamente. Sim. Tem que ter muito cuidado. Se não pode, não pode, é aquilo, né? Por isso que eu colocava na abertura do programa, nós queremos os nossos direitos, Exato, isso, né? exato. Mas também não vamos exagerar, não dá para ir além do que não é, de fato, de direito. E tem doenças que elas não são visíveis, né? Sim. Que nem reumatismo, são doenças muito incapacitantes. As pessoas sofrem muito das dores, né? Mas não é visível. Dentro do escopo das revisões do INSS, revisão para a vida toda continua valendo? Ela está aguardando julgamento, agora nós tivemos a alteração do relator e vai começar o julgamento de novo, por conta que o último julgamento ganhou os aposentados, teriam direito à revisão, mas nós tivemos o pedido de vista de um ministro e quando ele fez o pedido de vista, faltando 20 minutos para a decisão não poder ser recorrida, anulou-se o julgamento e agora vai começar de novo. Então, essa semana o relator recebeu o processo. O relator é o ministro? Nunes Marques. Nunes Marques. Isso. Ah. Ele recebeu o processo, ele pode se declarar incompetente para ser relator, e daí eles nomeiam outra pessoa. Isso acontece porque, às vezes, ele já no primeiro julgamento demonstrou um posicionamento muito acirrado, que às vezes eles se declaram, né? Com um posicionamento assim, é melhor eu ficar neutro. Aí pode alterar o relator, daí vai iniciar todo o julgamento novamente. Quer dizer, pode voltar a estaca zero. Pode voltar a estaca zero e podemos perder ainda, né? Sim. Eu digo porque não estou aposentada, mas pode ser que seja revertida essa decisão, dando favorável que a revisão da vida toda não se aplica, mas tudo leva a crer que se mantenha a decisão, porque quem se aposentou até 2019 tem uma forma de cálculo e quem se aposentou depois é diferente, se quem às vezes começou a contribuir na mesma época, né? Às vezes eu posso ter começado a contribuir na mesma época que a pessoa que já é aposentada, Sim. mas eu fiquei um tempo, quem sabe, sem contribuir, sem desempregada, com outras situações da vida, por que eu vou ter um direito e a pessoa outro, né? Isso é um pouco inconstitucional. A expectativa é que se mantenha, mas estamos na estaca zero. No momento, doutora, a questão geral para as pessoas se aposentarem hoje, tempo de contribuição, idade, como é que está a régua, como a gente nós diz? temos ainda 8 regras ativas, que elas vão se encerrando ao longo do tempo, né? Quanto vai passando os anos, vai diminuindo. As chamadas regras de transição. Exatamente, mas básico para a mulher se aposentar hoje no mínimo 30 anos. De contribuição? De contribuição, para a gente conseguir enquadrar ela antes dos 62 anos de idade. E o homem, no mínimo 35 anos de contribuição para se aposentar antes dos 65 anos de idade. Trabalhador rural continua tudo igual, 55 anos a mulher, 60 anos de idade o homem e tem que estar os últimos 15 anos na agricultura. Mas, pelas regras de transição, a gente tem que fazer um estudo, se chama planejamento previdenciário, verificando que, de acordo com a idade e tempo de contribuição, o que é mais vantajoso. Às vezes, muda muito, né? Tem gente que, às vezes, por 1 ou 2 anos, muda drasticamente o valor. Tem pessoas que não muda nada. Então, tem que fazer um estudo de qual que é a melhor regra. Cada caso é um caso, né? Exatamente. Fator previdenciário continua incidindo? Na verdade, não incide mais o fator previdenciário, só que tu soma a contribuição da vida inteira, não descarta mais nada, então as contribuições altas ou baixas não vai são. Tudo para a mesma cesta. E aí, considera-se um cálculo de 60%, o que tu ultrapassa os 15 anos vai ganhando 2%. Então, é bem triste para quem não consegue contribuir muito na vida, né? Provavelmente, mesmo contribuindo alto, se chega aos 60% e não tem mais que 15 anos, às vezes não contribuiu, né? Empresários que muitos anos ficam sem contribuir, acabam daí ficando com um salário mínimo, né? Um valor mais baixo. Bom, nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta, tem mais assuntos que a gente vai colocar na pauta e um deles na retomada, a revisão de aposentadorias para os trabalhos concomitantes. É o que a gente trata em seguida. O Posto Camino de Farroupilha tem tudo para você e para o seu veículo. Gasolina comum, gasolina aditivada, gasolina Dura Mais, diesel S10, diesel S500, serviço de troca de óleo,
palhetas para o seu para-brisa e loja de conveniência, com as bebidas na temperatura ideal para matar a sua sede. Nosso atendimento é diferenciado e prima pela qualidade para seu veículo e atenção ao cliente. Além de tudo isso, temos uma excelente qualidade de combustível em Farroupilha, proporcionando um ótimo rendimento e desempenho ao seu motor. E todo sábado, o Posto Camino faz a tradicional promoção de gasolina com um dos melhores preços da cidade. Posto Camino, na esquina da Rua Barão do Rio Branco, com Coronel Pena de Moraes. Aqui é o caminho do melhor combustível e do melhor preço. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, o futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, WhatsApp 54 991 46 9446. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Comer bem não precisa ser caro, mas precisa ser saudável e saboroso. A Divinas Marmitas Caseiras usa os melhores ingredientes e alimentos de qualidade para que você possa ter o melhor no seu prato. Todo dia um cardápio diferente, balanceado e preparado com a orientação de nutricionista para que a sua alimentação seja perfeita. De segunda a sexta-feira, tenha uma explosão de sabores em cada colherada. E para o final de semana, você pode pedir a sua marmita congelada e assim não se preocupar em cozinhar. Divinas Marmitas Caseiras, levando saúde em forma de refeição. A marmita perfeita para o seu dia. Para que cor você quer se abrir? Mergulhe em mais de 2.000 opções com souvenir e flores tintas. Somos tintas, somos cores, somos você. Visite nossas lojas em Flores da Cunha, Farroupilha e Caxias do Sul. A Bitcoin está pique recém-solteira. Mudou o status, apagou as fotos e tá exalando liberdade por aí. Agora ela não se apega mais. Pode vir positivo ou negativo que o coração tá aceitando todo mundo. Se joga nessa nova fase sem consulta ao SPC e Serasa. Nós queremos estar conectados com você independente de qualquer coisa. Já pode avisar que a mãe Bitcoin tá on e roteando para negativados também. Vem pra cá. Chame no WhatsApp 98402-3364. Existe o consumismo e o consumo consciente.
existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Retornando aqui pela nossa TV Serra Farroupilha com a entrevista do dia, o nosso telejornalismo local, os assuntos do momento e hoje com a presença aqui nos estúdios da advogada doutora Ciane Meneguzzi Pistorello, especialista na área previdenciária, na área trabalhista e também logo... Concluí já, digital. Direito digital também. Concluí. Mais uma, hein? Agora é o mundo, né? O metaverso está chegando. Nós vamos falar depois, eu vou dar um toquezinho, vamos entrar nessa questão do direito digital também. Doutora Ciane, mais uma questão. A revisão de aposentadorias para aqueles profissionais que desempenhavam trabalhos concomitantes. Isso. Também tem revisão para isso? Tem revisão pacificada, ou seja, já foi julgado pelo nosso Supremo e já não tem mais recursos, já se pacificou. Então, são para aquelas pessoas que se aposentaram até a reforma da Previdência, então, se aposentaram até o dia 13 de novembro de 2019, então, para trás, e que trabalhavam em mais que um emprego. Então, 2 carteiras de trabalho ao mesmo tempo, ou tinha MEI e carteira de trabalho, ou era empresário e contribuía em 2, 3 CNPJs. O que acontece? O cálculo considerava apenas uma contribuição, a maior. Então, enfermeiras, médicos, vigilantes, jornalistas, professores são mais comuns, né? Às vezes o professor dá aula de manhã numa escola, de tarde em outra. E à noite em outra. Isso. E aí o enfermeiro trabalha num hospital, depois trabalha numa clínica de repouso ou em outro hospital. Ou às vezes tem um MEI, porque eles trabalham 12 por 36, trabalham num hospital e tem um MEI e presta serviços às vezes em outros locais. Então essas pessoas, quando se aposentaram, eles consideraram uma contribuição. E o direito diz o quê? Que não, né? Ilegítimo. Se eu contribuir mais que uma vez no mês, por que só conta maior? Então, agora a revisão é para a gente somar essas contribuições. Vamos somar as contribuições do mês e aí fazer recalcular o benefício. Ganha os últimos 5 anos de atrasado. Prescreve por 5 anos, é isso, né? Só que só tem direito de ingressar com esse pedido quem se aposentou de 2012 até 2019, porque tem um limite de 10 anos de decadência, ou seja, esses tipos de revisões tu tem 10 anos para fazer o pedido. Não reclamou no período, perdeu. Mesmo que é injusto, né? A decisão ela saiu agora. E aí tem direito a partir de hoje, né? Vamos imaginar, faz um mês. E aí a pessoa que se aposentou em 2011 não tinha direito de entrar na justiça, porque não tinha decisão favorecendo. Outra interrogação judicial aí. Né? Mas, né, só quem então tem que cuidar, né? Metade do ano de 2012, quem se aposentou já tem que correr, é judicial. Eu destaco que essas revisões... é difícil, apenas a revisão de atividade especial, quando tu trabalhou com insalubridade, periculosidade, aí tu tem que fazer administrativo. Mas fora isso, é quase tudo judicial, né? Tu tem que buscar a aplicação do entendimento da justiça, porque o INSS não reconhece
na prática essas revisões. Certo. Tem muitos casos nesse sentido surgindo? Bastante caso, e são atividades específicas, né? Na verdade, quem trabalhava em metalúrgico é difícil, porque já trabalhavam 8 horas por dia. São atividades mais de prestadores de algumas pontualidades, porteiro, né, que sabe que a gente faz, quem faz 12 por 36, então vigia, segurança, enfermeiros, área da saúde, né, profissionais da quem saúde. tem mais que um contrato de trabalho ao mesmo tempo. Claro. Então, tudo via judicial também, nada via administrativa, não vai levar nada. Não, né? isso são entendimentos judiciais. Judiciais. Isso aí. E são processos que demoram muito, depende do trâmite judicial também? Na verdade, são rápidos porque já é pacificado. Sim. Né? Então, a gente... Quando é pacificado, ou é ou não é. A gente entra, apresenta o cálculo, né? O advogado faz o cálculo, e aí o INSS não tem muito que ele contestar, ele faz aquelas contestações porque ele é obrigado, o procurador do INSS é obrigado a dizer que tu tá errado, né? Contestação é dizer que a parte adversa não tem direito. Por lei, ele tem que fazer sempre a defesa do INSS, mas o juiz já aplica o entendimento. O juiz nem pode. Às vezes, vem umas sentenças que é triste a gente ler. O juiz fala, eu não concordo. Toda sentença diz, eu não concordo com o direito, eu acho que é injusto, mas eu me obrigo a aplicar. Isso a gente lê nas sentenças. As sentenças, às vezes, elas têm 10 folhas, onde o juiz discorre o que no questão da revisão dos 8 anos do rural, eu tenho visto essas sentenças. O juiz, ele coloca 10 folhas dizendo que ele acha errado, porque na prática ele acha que é impossível uma criança de 8 anos ir para a colônia, que ele não concorda, faz toda uma explicação, cita um monte de coisa, e no final ele diz, mas independente, os Supremos Tribunais reconheceram, eu vou ter que aplicar. Sim. Então, por isso que é mais rápido. Mas a gente tem, né, a morosidade do Poder Judiciário, as ações, é muita ação, né? As pessoas estão procurando muito, mas vale a pena entrar porque aí tu tem já garantido os teus atrasados, né? Sim. Tu já ganha os últimos 5 anos e todos aqueles que decorrem da ação. Dentro da área previdenciária, para nós fechar o assunto previdenciário, depois vamos dar uma escapadinha na área trabalhista também, mais algum assunto latente da hora na área previdenciária? Então, hoje em dia as pautas são realmente a concomitante e a revisão para aposentadoria permanente. E a revisão dos 8 anos do rural, segue. É muito procurado. Revisão para a vida toda deu uma esfriada, mas continua também. É que tem gente que precisa entrar com ação por conta da decadência, né? Se tu não entra, tu perde o direito de entrar, depois se ganha. Então as pessoas têm realmente ingressado. Normalmente a pessoa está ingressando, buscando esse direito, mas a questão rural na nossa região está muito em alta ainda. Indo para a questão trabalhista, no direito trabalhista, na legislação trabalhista, tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal também que reconhece que os acordos coletivos estão acima da legislação trabalhista vigente no país? Exatamente. Isso aí foi uma surpresa. É uma surpresa para todos os advogados, porque a gente aprende, né, em sala de aula que é uma hierarquia, nós somos uma pirâmide no direito. Então nós temos a lei federal. A Constituição. Isso, a Constituição. A Carta Magna. Depois vem as leis que a gente chama ordinária, que nem a CLT, né, que popularmente é a lei trabalhista, Código Civil. E embaixo, os acordos coletivos. É o último da pirâmide. E aí agora não, o Supremo ele decidiu pacificado, já está há uma semana em vigor, que acordos coletivos ou dissídios coletivos de sindicatos, eles podem prevalecer com a consolidação das leis do trabalho, a CLT. Então, não pode contrariar a Constituição. Não pode, por exemplo, o acordo coletivo dizer que não tem direito ao fundo de garantia. Mas o acordo coletivo pode diminuir percentual de insalubridade, diminuir percentual e valores de periculosidade, alterar o percentual de horas extras, então de vez você ganhar 50%, ganhar 20%. Ele pode mexer em direitos, diminuir horário de intervalo, diminuir direitos que não são constitucionais. Todos os outros, não conceder mais vale-transporte, isso tudo pode estar no acordo coletivo. Então, os acordos coletivos, eles são superiores às leis do trabalho, num entendimento já pacificado. Tivemos 2 ministros que não votaram, Fachin e Rosa Weber, a favor. Então, estes 2 disseram que, primeiro, eles consideravam retrocesso
ter essa situação. Eles entendem que os sindicatos perderam força depois da reforma trabalhista, porque agora não é obrigatório você se sindicalizar, então os sindicatos não têm tanta força, e eles entendem também que, por vezes, o trabalhador, né, o sindicato vai se obrigar, por uma questão de coação, a aceitar alguma situação decorrente à nossa realidade financeira e econômica do país. Então, baseado nisso, eles votaram contra, mas perderam, né? Todos os outros ministros foram a favor. E então, acordo coletivo e dissídio coletivo dos sindicatos, eles são superiores à consolidação das leis do trabalho. Então, agora é um foco total para os sindicatos, né? Que aí nós estamos numa época que muitos sindicatos começam a discussão. É muito importante que o trabalhador acompanhe, né? Para não ter reduzido percentual de insalubridade. Ah, mas não podem reduzir meu direito, meu salário. Gente, salário não pode ser reduzido, mas insalubridade e periculosidade pode sair do cálculo do salário. Pode diminuir percentual, isso está previsto na consolidação. Então, se eu te der um EPI, tu vai parar de receber. E se o acordo coletivo me falar que o teu adicional de insalubridade vai ser menor, vai ser menor. Se o teu dissídio coletivo disser que a periculosidade de vez 30 vai ser 20, vai prevalecer. Se o teu dissídio coletivo disser que as horas extras de vez ser 50% a mais do valor hora vai ser 30, isso vai prevalecer. Prevalece no dissídio, né? Se o dissídio disser que tu trabalha mais horas e daqui a pouco tu vai só ter banco de horas, vai prevalecer. Então é um cuidado muito grande agora que essa decisão vai impactar. E os próximos capítulos, né? Quanto que vai durar essa decisão? Porque começam os trabalhadores daqui a pouco serem prejudicados, né? Que no meu ponto de vista, vai acontecer na prática. Aí vamos ver se muda o posicionamento. A gente tinha verificado pelo menos desde 2019, acho que quando entrou a reforma trabalhista. 2017. Né? 2017 a reforma trabalhista, 2019 foi a previdenciária. Mas 2017, a reforma trabalhista, a gente tinha percebido um enfraquecimento dos sindicatos de trabalhadores, né? Isso. Mas agora, com esse novo cenário, me parece que volta um protagonismo, né? Na verdade, o sindicato ele vive da contribuição do trabalhador. Sim. E a maioria não contribui. Isso eu vejo na prática, quando eu atendo tanto o trabalhador quanto empresas, né? Eu vejo na prática, as pessoas não querem dar aquele dia por ano do trabalho para o sindicato. E aí a primeira coisa que elas fazem é uma renúncia. A chamada contribuição confederativa? Isso aí, eles fazem, assim, olha, de cada 10, um trabalhador faz esse vínculo. Então, os sindicatos acabaram perdendo a força, né? Eles não têm dinheiro para sobreviver. E isso enfraquece, porque acordo coletivo e convenção e dissídio tem uma diferença. Acordo coletivo senta os advogados dos sindicatos das empresas e senta o advogado dos sindicatos dos trabalhadores e fazem um acordo combinado. Quando não tem acordo, vai para a justiça. Aí tem o posicionamento do sindicato dos trabalhadores e das empresas. E o juiz decide, vira um dissídio coletivo. Só que bons advogados vão cobrar caro. E o sindicato não pagando, ele fica enfraquecido na parte, né, na discussão. Sim. Tanto de um acordo quanto de uma briga judicial para definir um dissídio. Então, eu acho que seria o momento dos trabalhadores, com essa decisão, repensarem. A base do julgamento foi que era muito difícil uma lei só estipular todas as categorias de trabalho. Então, eles deram força aos acordos e aos dissídios, baseado que, na prática, o sindicato sabe mais o que cada categoria precisa. E baseado nisso que não iam fazer nada contra, né, um trabalhador. Mas eu não sei, né? A gente vê muita coisa estranha no nosso dia a dia que eu não acredito muito que isso vai beneficiar o trabalhador. Certo. Bom, doutora, vamos aproveitar também os minutos finais. Eu queria dar um toquezinho rápido sobre direito digital, já que a doutora já está recentemente formada, né, na área também, porque hoje muito se fala, houve uma época que a gente falava e ainda se fala muito sobre a questão da sustentabilidade, do meio ambiente, mas hoje uma das palavras em voga no dia a dia das pessoas é a questão digital. A nossa vida está sendo digital, Exato. Né? Em todos os sentidos, você faz tudo por um computador, por um terminal eletrônico, por um celular, enfim, mas ao mesmo tempo, estou falando como leigo, que vejo um assunto, um bom avanço na praticidade, também a gente tem que ter muitos cuidados, porque também a vulnerabilidade ela fica mais exposta, né? Exatamente, né? Todo dia eu tenho uma reclamação de redes sociais hackeadas.
Assim, ontem nós tivemos uma, a gente está resolvendo. Então, mas é o quê? Você clicou em alguma coisa que não podia. Algum link. Você recebeu mensagem, foi ler. Já tem que olhar, né? Todo dia tu vai receber, tu tem que avaliar. O banco te oferecendo empréstimo, mas vou ver quanto é. Clica, entra o vírus. Vou repassar. Ontem aconteceu aquela briga, né? Juventude. Ontem não. Teve o jogo de Juventude e Atlético. E Atlético. Teve a briga em Caxias do Sul. Todas as imagens rolando em todas as redes sociais. Isso é questão de privacidade digital. Não está sendo respeitada a privacidade. Todas aquelas pessoas que estão aparecendo nessas imagens, se de alguma forma elas forem denegridas, elas podem acionar todo mundo que compartilhou. Ah, mas nunca vamos descobrir. Não. Por que eu falei no início do programa, cuidado quando você compartilha alguma coisa? A gente consegue, com poucos cliques, nós não, né, mas técnicos, descobrir quais os IPs que compartilharam todas aquelas imagens e, através do IP, as operadoras de telefonia fornecem um responsável, quem paga a conta da internet. E aí todos eles são responsabilizados. E está numa alta, né? Uma vez a gente não via ações envolvendo meios digitais. Contratos digitais já existem, e muitos. Então, por fotos, tu escaneia o teu rosto, tá assinando um contrato. Tem que cuidar toda a informação que tu posta na rede social, o que tu comenta, né? A gente tem nossas redes sociais, assim, muita agressão. Tu quer comentar, tem que cuidar o palavreado, né? O digital, ele está muito alto. Sim. Muito alto mesmo. Daqui a pouco a pessoa vai lá e comenta, faz um comentário pejorativo, denigra a imagem. Já é problema, né? Exato, ironia. Se fez contra mim, eu posso acionar. Exatamente, a gente entra pedindo que seja retirado, as pessoas que se passam por outras, estabelecimentos que usam o mesmo nome, só o endereço muda, mas a pessoa vai pela fachada. Isso está muito em alta, né? Mas a lei da internet, é o Marco Civil da Internet, a LGPD, ela está aí e é uma Lei Geral de responsabilidade. Proteção de Dados, né? E ela é uma responsabilidade. As empresas também precisam muito se adequar a essa nova realidade. Está chegando o metaverso. Nós vamos ter a Câmara de Vereadores de Antônio Prado nas próximas semanas, fazendo a primeira reunião da Câmara toda pelo metaverso. O que é um metaverso? Metaverso é um mundo digital. Nós vamos ter que ver um dia para nós fazer uma entrevista no metaverso. São avatares, né? Sim. Que faz vão... uma imagem, né? Isso, faz a imagem da Leandro, pessoa. Isso. Da Ciane. Faz todo o cenário. Aí a pessoa quer entrar aqui no estúdio. Ela vai entrar, ela também vai ser um avatar. Ela vai entrar, vai conhecer, vai assistir toda a reunião e a gente não vai estar aqui, né? Vai estar todo mundo. Eu vou estar lá no meu escritório, vai estar, sei lá, na tua casa, ou eu vou estar lá em casa e as pessoas vão estar em casa, elas vão poder assistir em pé na frente das câmeras, vão poder sentar aqui, elas vão fazer o que elas quiserem e elas vão se ver daquela forma. Nós não vamos ver, né? Só que tem assédio sexual e moral também no metaverso. Isso já temos ações civis decorrendo disso. Então, agora o metaverso ele está proibindo que os avatares se encostem. Isso é baseado no quê? Porque já tivemos um caso de uma ação de assédio sexual onde um avatar fez questões sexuais com o outro. Gente, até isso! E o grande questionamento, né? Nós já temos audiência essa semana, acredito que amanhã ou segunda-feira, nós vamos ter a questão da primeira audiência em metaversos em Caxias do Sul, um simulado, onde a juíza diretora do Fórum de Caxias, doutora Joseli, se eu não me engano, é a Uniftec, e mais o doutor Ivandro Bittencourt vão fazer uma audiência simulada no metaverso. Nós já tivemos reuniões em Goiás, na OAB, também no metaverso, e é um novo futuro, né? Então as pessoas podem ir no mercado, de vez saírem de casa, elas vão no mercado, elas vão entrar como se elas estivessem lá, mas por avatares. E aí tu compra, paga e chega o caminhão e descarrega o que tu comprou na tua casa. Vai ser uma espécie, entre aspas, um clone. É um clone que tu não sai de casa. O grande questionamento... Vai ser um Leandro 2, um Leandro 3, uma Ciane 2, Ciane 3 Exatamente. É isso, né? Eu tô colocando, claro, que é o sentido figurado, né? É uma para que a gente possa entender. Porque você não vai estar lá fisicamente, mas virtualmente você vai estar lá. E aí tem grandes empresas, né, que tem sede, por exemplo, sei lá, aqui em Farroupilha, Caxias do Sul, mas tem outra empresa lá em São Paulo e tem em outros países, eles fazem reunião no metaverso, eles não fazem mais online, é tudo no metaverso. Sim. E aí questiona-se onde é que você processa, né? O metaverso vai ser um novo direito. Uma relação trabalhista no metaverso. Quem é competente para julgar?
É um grande questionamento. As pessoas dizem que não existe. Grandes empresas de tecnologia já trabalham totalmente no metaverso, né? É um novo mundo e está havendo muito investimento, né, dos países para o metaverso ficar. Há uma grande dúvida, né? O quanto isso é benéfico para a saúde mental de todos, né? Sim. A gente vai deixar de conviver e vai ficar focado muito na tecnologia. Na tecnologia, com certeza, né? Doutora Ciane, quero agradecê-la, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Deixe os seus contatos, pessoal que está nos acompanhando, quer mais informações também. Enfim, eu sei que a doutora Ciane tem uma rede social no Instagram, todo dia tem novidade, tem informação. Acompanha aí porque você vai ficar por dentro de muito. O Instagram também é um dos principais contatos, né? Eu deixo sempre o Instagram, que lá tem bastante novidade, eu tento deixar bastante informação para tanto colegas advogados, quanto as pessoas que querem se manter atualizadas. É @CianeMenegucci. Ciane Menegucci com 2 Zs. Bem italiana. Bem italiano. E também tem telefones de contatos, tem outros meios. Tem tudo lá, tudo, pode entrar lá e pode vai acompanhar. Direto no Insta ou tá... acompanha minhas publicações, que eu tô sempre na TV Serra também, na fanpage de vocês, Olha compartilhando e conversando. Que bom. Lá você também me acha. Tá bom, obrigado então. Tudo de bom? Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigado mais uma vez a gentileza da doutora Ciane Menegucci Pistorello, foi nossa convidada hoje aqui nos estúdios. A gente deu um panorama bastante geral, falando da questão previdenciária, alguma coisa na área trabalhista e também já colocando aí um assunto que a gente vai tratar mais daqui para diante também, que é a questão do direito digital, né? Que é a grande onda da hora, a vedete do momento, que com certeza vai gerar, a gente vai ouvir muito isso pela frente. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Até amanhã com mais uma edição da nossa Entrevista do Dia.